A paz do Senhor, nós estamos aqui hoje para meditarmos juntos no capítulo 10 do livro de Gênesis. O capítulo 10 e o capítulo 11. Nós temos uma lista que por muitas vezes até a gente não quer ler, né? Quer pular, mas é necessário, importante que a gente leia, sabe por quê? Porque vai chegar um momento na leitura da Bíblia que vai ser citado alguns desses nomes, e daí nós vamos lembrar onde que nós lemos. Então, leia com atenção. Mas nessa lista, eu quero destacar o nome de um homem, o Nimrod. E diz que Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra, e sendo ele neto de Cã e bisneto de Noé, e reconhecido, né, por muitos. Nesses versículos destacam o poder de Nimrod, um líder que foi destacado em alguns lugares, dentre eles, algumas cidades que Nimrod pôde construir, pôde dar o seu nome, né, de um líder, e ter o seu reinado. E dentre essas cidades nós temos a cidade de Babel. Veja que esse nome faz lembrar, né, de um grande acontecimento, que nós iremos agora ver qual foi esse acontecimento, que está no capítulo 11. O capítulo 11 não cita o nome de Nimrod, mas cita sobre essa cidade de Babel, versículo 3 e 4. E disseram uns aos outros: Eia, e façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e por betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E aí chega uma parte importante, que quando eu lendo esse capítulo, veio o seguinte tema ao meu coração: uma ideia reprovada por Deus. Após essa nova geração, no início, depois do dilúvio, a ideia do Senhor, o propósito do Senhor, ao falar com Noé no capítulo 9, que ele povoasse a terra, que nascesse, crescesse e se desse, né, por toda a terra, sua geração. E aqui, neste capítulo 11, nós vemos já uma geração de netos, bisnetos de Noé, com a ideia de um ajuntamento. Eles desejaram construir essa torre que alcançasse o céu. Provavelmente, essa ideia não era de alcançar ao Senhor, de ter uma aproximação do seu Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que a ideia deles era construir essa torre tão alta a ponto de alcançar o céu, e assim eles seriam conhecidos. Assim eles seriam pessoas de nome e renome, porque teria construído essa grande obra de arte maravilhosa aos olhos humanos. Mas veja que essa não era a ideia do Senhor. Esse não era o plano do Senhor, que tivesse um ajuntamento de pessoas em um só lugar. E o que destaca nessa nova geração é essa ideia reprovada por Deus nesse capítulo 11, que diz que o Senhor, ao ver eles trabalhando, se dedicando, o Senhor desce à terra para ver e observar o que eles faziam. E quando a gente lê e presta atenção nesse detalhe, que ele desce para observar essa construção, veja só, chamou a atenção do Senhor. Chamou a atenção do Senhor. Como pode essa ideia desses homens se construírem para alcançar o céu, para alcançar aqui? Onde que vão parar com essas ideias? E essa ideia foi reprovada pelo Senhor. E o Senhor falou, assim como eles falaram, olha só: Eia, façamos tijolos, queimemos e construamos, vamos pôr e
edifiquemos uma cidade forte, uma torre. E veja só que o Senhor disse assim, no versículo 7 do capítulo 11. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Veja só, que essa ideia foi tão reprovada por Deus, que o Senhor se moveu do seu trono para desfazer esse plano, para desfazer essa ideia. Não era plano do Senhor ter esse povo junto. E nesse tempo todos falavam a mesma língua. Aí é que acontece o surgimento de línguas diferentes, né? De dialetos diferentes. Então o Senhor, quem criou esse dialeto? Então ele fez essa confusão. Cada um começou a falar em uma língua diferente, a ponto de não se entenderem. E foi necessário haver espalharam, né? Assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra e cessaram de edificar. Veja que ideia que foi reprovada aos olhos do Senhor. E quando a gente lê e medita sobre esse capítulo, nós lembramos, como falei anteriormente, desse homem poderoso que foi Nimrod. Com certeza, ele foi um dos líderes, né? A Bíblia não fala, mas alguns estudiosos comentam sobre isso, né? Que Nimrod, naquele período, era um dos líderes ali daquelas cidades. Provavelmente apoiou, ou foi dele, do próprio Nimrod, não sei, que surgiu essa ideia de ser conhecido, cada dia mais conhecido, famoso. E o Senhor reprovou. Então veja que desde o princípio do mundo, desde o princípio de tudo dessa geração, há sempre pessoas com ideias que muitas vezes são reprováveis aos olhos do Senhor. E refletindo sobre este capítulo, nós chegamos a esta conclusão: o quanto e o quão é importante buscarmos direção do nosso Deus, do que fazer, como fazer, porque tudo que iremos fazer deve ser para a louvor e a glória do nome do Senhor. E este povo aqui estava procurando uma glória para si, um renome, um engrandecimento para eles, para serem conhecidos. Então, o Senhor não deseja isso. O Senhor deseja que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Então, tudo que possamos fazer seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Possamos aprender com esta história, com esta passagem deste povo, do início de tudo, que foi reprovado aos olhos do Senhor. Que em tudo possamos priorizar o Senhor. Que em tudo que nós possamos fazer, pensarmos em fazer, planejarmos, busquemos a direção do Senhor para que não venhamos ter ideias reprovadas aos olhos do Senhor. E que assim possamos viver de acordo com os planos e os propósitos do Senhor. No capítulo 11, versículo 6, ele destaca assim, capítulo 11, versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, eles estavam em um só povo, estavam ficando forte, estavam crescendo e querendo cada dia mais crescer e aparecer. Mas o Senhor logo chegou e desfez tudo aqui. Então, o que é um plano e um projeto humano diante do Senhor, do grande Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas? Que possamos ficar com esta forte meditação a respeito de ideias e planos que devem ser direcionados pelo nosso Deus. Caso contrário, será reprovado. E quando o Senhor reprova, não há nada nessa terra, nada mesmo, que irá prosperar, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, que tem o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Então se engana o homem, se engana a pessoa que acha que pode mais do que Deus, que acha que vai conseguir. Mas o Senhor, quando entra em ação, desfaz qualquer plano que foi reprovado aos olhos dele. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê direcionamento, para que os nossos planos e os nossos sonhos estejam alinhados aos planos do Senhor, estejam
seguindo em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, tá bom? Que Deus nos ajude, nos abençoe a termos planos e sonhos aprovados aos olhos de Deus, planos e sonhos vindo do coração de Deus, para que nós, como servos e servas, possamos executar com obediência, com fidelidade e lembrando sempre que toda a honra e que toda a glória deve ser dada ao nosso Deus, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.